Fala pessoal, sejam bem-vindos. Vou responder aqui as perguntas que foram feitas na caixinha do Instagram. Lembrando que eu vou sortear esse pré-treino lá no Instagram para o autor da melhor pergunta. Eu selecionei 5 perguntas que foram mandadas lá e vou responder aqui. Então vamos lá. Níveis de colesterol LDL elevados. Quais os cuidados o indivíduo deve tomar? Bom, primeiro de tudo é um cardiologista, né? Fazer um tratamento farmacológico se necessário. Essa alteração é muito comum no meio do fisiculturismo por conta do uso dos esteroides anabolizantes. A gente tem que ressaltar que alguns esteroides anabolizantes, como os derivados do DHT, têm a capacidade de alterar os lipídios sanguíneos com mais intensidade, né? Causar uma dislipidemia mais acentuada. Então, eu não recomendo que as pessoas utilizem derivados de DHT por um período longo. Acho que é o tipo de esteroide que você tem que usar ali na preparação de um campeonato. Ficar usando isso por muito tempo vai ferrar o seu colesterol todo. Vai abaixar o HDL, elevar o LDL. Agora, no mais é dieta. A quantidade de fibras da dieta é importante. Ela ajuda a amenizar isso. Os tipos de gordura, né? A gente aí sempre tem que prezar por gorduras monoinsaturadas, evitar as gorduras saturadas, porque elas estão intimamente associadas ao aumento dos níveis de LDL e atividade física, principalmente atividade física aeróbica. Isso aí vai ajudar. No mais é tratamento médico, aí você tem que ver com o médico. Bora para a próxima. Essa pergunta foi do Jonathan. Mais uma pergunta do Jonathan. Como você blindou seu mindset ao longo dos anos? Cara, eu acredito que grande parte disso se deve ao meu histórico, né, ao contexto da minha vida, que foi bastante turbulento. E a outra parte se deve à minha sede de conhecimento, né? Eu sempre gostei muito de filosofia, de desenvolvimento pessoal, de até mesmo a questão da religião também. Eu acho que ajuda. Quando você não acredita em Deus, eu acho que as coisas ficam mais difíceis, né? A nossa fé acaba ficando um pouco minada, a gente cai num niilismo que pode ser nocivo. Então é um ponto que eu também acho que seja importante, a questão da espiritualidade. Basicamente é isso. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Carlos. Qual a diferença entre a dieta para um atleta de fisiculturismo e um praticante de musculação? Bom, a dieta do atleta de fisiculturismo, principalmente no período pré-competição, é muito mais extrema do que a dieta de uma pessoa que simplesmente está praticando musculação. Basicamente, essa dieta vai ter muito menos calorias. Ela vai ter também provavelmente uma quantidade de proteína maior do que a que as pessoas normalmente ingerem, né? Praticante de musculação comum que quer só um shape legal para ir para a praia. No mais, não tem grandes diferenças. Essas são as maiores. Vamos para a próxima pergunta. Em qual nível de ginecomastia o tamoxifeno ou clomifeno tem eficácia? Essa pergunta é muito boa, pergunta do Jonathan. Olha, o tamoxifeno e o clomifeno são SERMs, moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Isso significa que são moléculas que vão se ligar aos receptores estrogênicos específicos do tecido mamário e impedir que o estrogênio circulante se ligue nesses receptores e ocasione na formação da ginecomastia. Então, o tamoxifeno e o clomifeno não servem para tratar uma ginecomastia já estabelecida. Eles servem para evitar a ginecomastia. Uma vez que a ginecomastia se estabeleceu, somente a cirurgia. Vamos para a próxima. É possível aumentar a quantidade de receptores androgênicos?
como? Mais uma pergunta boa do Jonathan. Sim, é possível, através do treino de musculação e do uso de esteroides anabolizantes e hormônio do crescimento. Esses aí são o que você pode fazer para aumentar o número de receptores androgênicos. Bora para a próxima. O que você tem a dizer das pessoas que inventam moda na academia? Cara, e já é uma questão de opinião, né? Bom, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Acredito que as pessoas devem ter o direito de fazer o que elas quiserem. Isso acontece, eu acredito, por conta de um fenômeno que já foi até estudado, que chama efeito Dunning-Kruger, se eu não me engano, o nome é esse, é um nome bem complicado. Esse estudo demonstrou que as pessoas que acreditam que são aptas a realizarem uma determinada tarefa sem ter se qualificado para aquilo tendem a superestimar as próprias capacidades, né? E elas acabam acreditando que estão fazendo algo maravilhoso, quando na verdade elas estão fazendo merda. Acontece muito. Mas eu não tenho nada contra, cada um faz o que quiser. Quem quiser se ferrar, que se ferre. As pessoas que eu instruo não vão fazer esse tipo de besteira e eu também não vou fazer. Então, eu acredito na liberdade e acho que todos devem ser livres para fazer o que bem entenderem. Carlos, pergunta do Carlos. Temporada de ciclos iniciada por muitos. Como reduzir possíveis colaterais? Cara, os ciclos que o pessoal faz para ir para a festa, né, para o carnaval, não vão trazer problemas graves, né? Vai trazer acne, ginecomastia, talvez uma queda de cabelo, oleosidade na pele, problema de libido, mas os problemas graves mesmo acontecem com as pessoas que utilizam esteroides anabolizantes por um longo período de tempo. Agora, para minimizar esses efeitos, o básico é procurar alguém que saiba o que está fazendo para auxiliar, né? E isso vai ajudar bastante. Ou então estudar. São as únicas coisas que podem ser feitas. A maior parte das pessoas não quer estudar o tanto que seria necessário para fazer essa intervenção aí endócrina da maneira mais adequada, então elas acabam buscando por ajuda profissional, que é o que eu acredito que seja mais viável. Vamos para a última pergunta, a pergunta do Pedro. Como saber se você já chegou no seu pico de hipertrofia natural? Bom, Pedro, esse é um assunto que eu gosto muito. Eu fui natural por 5 anos e eu estudei tudo o que existia no planeta Terra sobre esse assunto. Alguns estudiosos postularam modelos a respeito do desenvolvimento, né, natural, por quanto tempo o indivíduo consegue desenvolver sem o uso de hormônios. E eles definiram que os maiores ganhos acontecem nos primeiros 3 anos, porém as pessoas tendem a desenvolver até os primeiros 5, durante os primeiros 5 anos de musculação, levando em conta que estão treinando e se alimentando adequadamente, tá? Porque se não está treinando nem alimentando direito, não conta. Aí você pode ficar 20 anos sem evoluir. Então é isso, os maiores ganhos nos primeiros 3 anos, tendo ali o platô sendo alcançado ali em algo em torno de 5 anos, e posteriormente é só controlar o percentual de gordura e talvez adquirir mais maturidade muscular. Mas peso, massa muscular mesmo, não. Em média, tá? Existem algumas pessoas que estão acima da média e algumas que estão abaixo da média, mas a grande média é essa, 5 anos. Essa foi a última pergunta. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima. Semana que vem a gente já tem um convidado aí para o podcast. Não perca. Valeu para quem acompanhou e até mais.